Boa tarde, espero que estejam todos muito bem. Me chamo Enzo Lago, sou mestrando na pós-graduação em Educação aqui na UFBA, orientado pela professora doutora Kelly Alves. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a dissertação que a gente vem desenvolvendo, intitulada de Cyberhistória, Estratégias e Possibilidades do Ensino de História aliadas ao desenvolvimento de jogos digitais com o uso do RPG Maker. Sou licenciado em História aqui pela universidade e integrante do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, o GEC, e do grupo de estudos e pesquisas em Memória e História da Educação, o MEED. O objetivo geral do trabalho é propor uma estratégia de ensino de história que se aproprie dos elementos do desenvolvimento de jogos digitais para ser disponibilizada aos demais professores de história que pretendem realizar esta prática nos ensinos fundamental 2 e no ensino médio. A pesquisa também consiste na catalogação de artigos científicos, dissertações e teses que pensem os jogos digitais para o ensino de história. Dessas pesquisas, nós identificamos os jogos digitais utilizados, observando as narrativas históricas contidas nesses artefatos. Portanto, se são pesquisas, ou perdão, são narrativas que elas remontam à história do Brasil, se remontam à história do que a gente chama de história geral, né? Uma história da Europa, a história da África, a história da Ásia, a história dos Estados Unidos da América. Enfim, se vão privilegiar qual tipo de narrativa, além de observar também quem desenvolveu estes jogos. Assim, a gente foi capaz de identificar que, na maioria das pesquisas coletadas, há um privilégio de jogos digitais cujas narrativas históricas contidas privilegiam o viés do colonizador, além de terem sido desenvolvidas no centro do capital, ou seja, as pesquisas que utilizam jogos para ensinar história acabam utilizando em sua maior parte, na maior parte das vezes, jogos que vão contar a perspectiva assim da colonização no viés daquele que invade, né, o território. O que não é um demérito, pelo contrário, nos possibilita refletir sobre as formas de consumo desses artefatos e oportuniza a reflexão sobre os impactos disso na formação das novas gerações imersas no mundo digitalizado. Para além, catalogamos as experiências relatadas nas pesquisas que utilizaram jogos para ensinar história. Então, a gente catalogou a maneira que os professores utilizaram os jogos para ensinar história, fazendo eh, uma amostragem dessas utilizações para pensar, inclusive, arranjar a maior quantidade de fatores que nos ajudem a prever as mais distintas variáveis das realidades do ensino de história no Brasil, né, para propor a nossa estratégia que é baseada no RPG Maker de forma mais ampla possível, no que tange a nossa estratégia que a gente vem pensando e ela não está escrita aqui porque está no momento assim de finalização de algumas etapas, então, enfim, ela consiste basicamente no desenvolvimento de um jogo digital em sala de aula com temática histórica, feito pelo professor e pelos alunos, né, utilizando como engine, como software de elaboração de jogos, o RPG Maker, tá? No mais, estou disponível para qualquer dúvidas e agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui no congresso. Agradeço mais uma vez a minha orientadora e um abraço. Desejo uma ótima semana a todos.